Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, queridos companheiros da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui, então, reunidos mais uma vez para esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo das nossas tardes de sábado. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17, o início do capítulo 17. E antes, como página de abertura, eu gostaria de ler aqui do nosso Fonte Viva, que Emmanuel ditou, do querido Chico Xavier, a lição de número 96, cujo título é Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 46, que é uma das frases aqui do que nós vamos ver hoje do nosso estudo. Então, Emmanuel diz assim: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Garantir que dás de ti mesmo no ministério da caridade. Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida, são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo, bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, que estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, reunidos por esses espíritos amigos que nos congregam na nossa Casa do Caminho. Pedimos, Senhor, se conosco, ajuda-nos nessa tarefa abençoada, que possamos ter discernimento, ter bom senso, e que possamos ouvir, que possamos aprender, que possamos levar em nosso coração e mente as lições que aqui o Senhor nos traz. Nós agradecemos, nós pedimos a Tua proteção, nós pedimos o amparo da espiritualidade amiga, da direção espiritual da nossa casa, e pedimos, então, a permissão, para terminar dessa pequena prece, nós darmos início ao estudo dessa tarde. Então, queridos, nós hoje vamos ver, iniciando o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, nós vamos ver os itens de 1 a 4.
Então, começamos com a passagem de Mateus, como eu disse ali quando nós lemos o Fonte Viva, que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Como dissemos, está em Mateus 5, 44 e 46 a 48. No item 2, aí o nosso texto diz assim: desde que Deus possui a perfeição infinita de todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. E nós sabemos que perfeição absoluta só Deus. É Deus que tem a perfeição absoluta, a bondade suprema, a sabedoria suprema, enfim, a perfeição em todos os sentidos. Só Deus. Mas o que se podia ser dito, o que podia ser dito e compreendido naquela época, para aquelas pessoas que estavam ali, era dessa maneira, quer dizer, era estabelecer um modelo para que fosse seguido. Ele diz: se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, nós somos filhos de Deus, se fosse dado a nós ser tão perfeito quanto quem nos criou, nós nos tornaríamos iguais a Deus. E isso não é possível, isso não existe. Mas, como nós dissemos, os homens a quem Jesus se dirigia naquela ocasião, naquele tempo, naquele lugar, só poderiam compreender da forma como foi dita. Jesus, com a sabedoria dele, conseguia alcançar, conseguia atingir. E era daquela maneira que ele conseguia atingir. Então, ele apresentou esse modelo e dizer: esforcem-se para seguir esse modelo, essa meta. Então, é preciso que, portanto, entender por essas palavras a perfeição relativa, que é aquela que nós buscamos, é aquela que é a nossa meta, é aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. O nosso objetivo é esse: vencermos a nós mesmos para conseguir atingir o máximo que nós pudermos, a perfeição relativa. Agora ele pergunta: mas em que consiste essa perfeição? Então Jesus fala claramente: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Então ele mostra com isso, com essas palavras, que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado. Dizer tudo o que envolve a caridade, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. A caridade é um grande guarda-chuva que se abre, que comporta todas as outras virtudes, que comporta a benevolência, a indulgência, o perdão, que comporta tudo o bem que nós possamos fazer aos outros. Realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho. Então, eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo e ele chamando a atenção
para que nessa turbulência que nós estamos vivendo, nessa transição planetária, o apelo ao egoísmo tem sido grande. Ele se referiu a uma falta de modelo, a uma falta de uma referência, de um referencial. Quer dizer, então, que cada um faça o que for melhor para si, cada um cuide de si. É um incentivo a que sejamos egoístas. E isso é colocado de várias formas para nós, de maneira muito sutil, mas que acaba unindo a nossa tendência, que na materialidade, né, que já trazemos conosco, esse egoísmo atávico, acaba vindo ao encontro desse egoísmo que nós já trazemos, desse orgulho, e implementando mais isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas mensagens que nós vamos recebendo de modo sutil, mas que acabam encontrando terra fértil nesse nosso modo ainda de ser. Então, realmente, se nós observarmos isso, nós vamos ver esses pequenos defeitinhos, nós vamos ver lá na raiz que há o egoísmo e o orgulho. Eles são a negação de caridade. Por quê? Porque tudo que estimula exageradamente o egoísmo, o que é o egoísmo? Eu primeiro, dane-se os outros. Eu primeiro vou cuidar do meu. Da tal farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu não quero saber o que está acontecendo com os outros. Eu quero saber que eu me livrei daquele mal, que eu consegui aquela vantagem, eu cheguei na fila primeiro, isso que me interessa. E o orgulho é aquilo que faz com que eu não precise aprender mais nada, porque eu sou maior, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, e pobres dos outros, né? Tudo contra a caridade. E ele diz o que comporta a caridade: a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O devotamento é aquele voltar-se para o outro, voltar-se para o outro mesmo, de coração. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. O que faz que nós consigamos isso não é nada acadêmico, não é nenhum aprendizado da materialidade, é a nossa força em cuidar da nossa perfeição moral. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele disse: olha, está aí o modelo, está aí o meio para vocês seguirem. Então, tem o modelo e tem a ferramenta. O modelo é o Pai, a ferramenta é a caridade. Aí, está tudo aí para vocês seguirem. No item 3, ele fala do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade. No seu mais alto grau, na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, aquela avaliação que a gente deve fazer todo dia, se perguntando se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, não é só não ter feito o mal, é também fazer o bem.
Honestamente, não sou uma beleza, não fiz mal nenhum, mas fez algum bem? Fez o bem que podia, que estava ao teu alcance, ali, pertinho, mesmo. Não é nenhum grande bem para a humanidade. É aquilo que está ali. É ouvir, é atender, é se libertar desse limite de si mesmo e olhar o outro como irmão que é, sem nenhum preconceito, sem nenhum juízo de valor. É olhar o outro porque ele é teu irmão. Se desperdiçou voluntariamente na ocasião de ser útil. Eu vi ali que eu podia, mas eu fiquei quietinho, fingi que não estava vendo, desperdiçando. Se ninguém tem do que se queixar, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que fosse feito por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe, ele está falando o que é o homem de bem, né? E em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão, sem a permissão de Deus. E submete-se à sua vontade em todas as coisas, porque a vontade de Deus é suprema. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É vencer a materialidade na qual nós estamos imersos. Mas a fé do futuro, na vida espiritual, faz com que nós consigamos nos desvencilhar dessas amarras da materialidade. Aos pouquinhos, mas nós conseguimos. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. Por quê? Porque estão debaixo da lei de Deus. Então, a gente tem essa segurança. Se acontece, é porque nós precisamos de que isso aconteça. É um obstáculo, nós precisamos vencer, porque disso depende o nosso crescimento. Se está aí, a gente está seguro que está debaixo da lei de Deus. Então, nós temos ferramentas para vencer, porque Deus não ia nos deixar em desamparo. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, o bem pelo bem, sem esperança de retorno, claro, porque senão não, não tem valor o bem. Se nós estamos fazendo alguma coisa de bom, esperando que ali adiante vamos ter alguma paga, seja lá de que forma for, não tem valor nenhum. É o bem pelo bem, é a alegria de fazer o bem. Essa é a nossa paga, porque se nós fazemos o bem, a alegria, o sentimento bom de estar fazendo aquele bem é o que importa. Toma a defesa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Porque é esse desapego, é essa coisa que nós conseguimos quando vencemos o egoísmo. Porque o egoísmo encerra, cerceia, cega. Porque se a gente está ocupando todo o tempo olhando para a gente mesmo, a gente não tem tempo de olhar para mais ninguém. Então, nos impede, a gente fica feito com uma venda. A gente só olha para si mesmo, e assim mesmo só olha nem no sentido de se melhorar. A gente olha no sentido, porque aí tem o orgulho também. A gente olha para dentro de nós, mas não no sentido bom de olhar para dentro de nós e avaliar o que está faltando. Nós olhamos só no sentido da esperteza. Voltando aqui ao texto, nos itens que ele está enumerando do homem de bem. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Encontra satisfação nos benefícios que distribui. Isso que a gente falou, a alegria de servir, a alegria de ver que fez alguma coisa de bom.
nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Então, é isso que nós falamos, não é nada de extraordinário. São aquelas coisas do dia a dia, aquelas coisas que a gente encontra a todo momento na vida da gente. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e perdas para si mesmo. Ele vai calcular se ele tiver uma ação generosa, que não é nada generosa, ele já vai pensar adiante. Ele está fazendo aquilo, nós, né? Estamos fazendo aquilo visando aquilo outro, adiante, visando alguma vantagem para si mesmo. O homem de bem é humano, é bom, benevolente, para todo mundo, sem distinção, que nós já falamos, sem preconceito nenhum, sem julgamento nenhum. Que todos somos irmãos, respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Então, mais uma vez, o texto reforça isso, a importância desse guia, dessa ferramenta maravilhosa que é a caridade. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas que fere a susceptibilidade das pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, até porque nem leva em consideração, né? Vai vivendo, vai fazendo, e se está olhando só para si mesmo, não está querendo saber se está causando sofrimento ou contrariedade, nem se podia evitar, nem pensa se podia evitar, vai embora. Né? Se nós não, fora, né, desses padrões do homem de bem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa, esquece as ofensas, quer dizer, nem se ofende, na verdade. Só se lembra dos benefícios. Sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita da indulgência. Se nós estamos olhando o outro de uma forma boa, de uma forma carinhosa, de uma forma olhar as qualidades do outro e não ficar julgando, nem procurando defeito, nem procurando ressaltar os defeitos, porque a gente também gosta. E olhem o nosso lado bom. Se recorda das palavras do Cristo, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, como nós falamos, nem muito menos em colocar em evidência. Olha ali, está vendo? Ele faz aquilo. Ao contrário, o homem de bem deve ter por padrão procurar o que todo mundo tem, alguma coisa de bom. Procurar ressaltar, ou pelo menos não ressaltar o que a gente está vendo, porque a gente é bom de julgar os outros e dizer o que está errado, né, nos outros. Estuda, sim, as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. O famoso autoconhecimento. Autoconhecimento real. Olhar para nós com clareza. Olhar a cada ação, a cada pensamento, a cada atitude. Olhar, eu podia melhorar isso? Será que foi legal fazer isso? Eu gostaria que fizessem isso comigo? E procurar. Então, da próxima vez, está me incomodando, eu vou procurar corrigir. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera, assim, porque para frente é que se anda. Então, se a gente conseguir construir, é uma construção. Ninguém vai dizer, tá bom, agora eu vou me autoconhecer, olhar para dentro, olha, estou conhecendo tudo. Não, isso é uma construção da vida, da encarnação, das encarnações. É uma construção, mas precisa ser feita. São muitos tijolinhos a serem colocados nessa construção, então, urge começar, né?
Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair a qualidade dos outros, como já dissemos. Não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado de material, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito, do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-los para a satisfação das suas paixões. Vai ser o pior que se pode fazer com o que tivermos de bem. É a aplicação desses valores, a aplicação desses bens que temos, deve ser sempre em função da comunidade, em função do outro, pelo menos. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto perante Deus são iguais a ele, claro, irmãos. Então, é o uso da autoridade para levantar a moral e não para humilhar. A pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los, porque então nós estamos vendo um homem de bem no comando e um homem de bem subordinado. Então, o homem de bem no comando, ele vai agir, usar aquela autoridade que ele tem naquele momento para incentivar o outro, para levantar a moral do outro, não para esmagá-lo, com aquele orgulho famoso, né? Só eu que sei. Eu estou aqui nessa posição de mando, de autoridade, e eu sei. Você não sabe nada. Você está aqui para me obedecer. E achata o outro, né? Impede o outro de crescer. Porque se o outro crescer, vai chegar ao que ele é. E ele não quer, ele é absoluto. E, por sua vez, a pessoa, então, ele vai fazer o contrário. Ele vai querer ver o outro crescer. Ele quer o bem, então ele quer o bem do outro. E a pessoa que está lá, naquele momento, naquela contingência subordinada, também vai querer fazer o melhor que puder. Ele também ele tem escrúpulos, como diz aqui, tem vergonha até de não cumprir, porque ele sabe que ele está naquele papel, é aquilo que ele tem que fazer. Ali, naquela função, ele tem que fazer o melhor que ele puder. E ele aí recomenda que leia, nesse capítulo mesmo, o item 9, né, que fala dos superiores e inferiores. Nós vamos estudar adiante, né? Então, resumindo, um homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que a lei da natureza lhes concede, como desejaria que fosse respeitado. Amar ao próximo como a si mesmo. O que acabamos de expor não é enumeração completa, olha, só falta coisa aí, eu só disse alguma coisa, geral, né? Mas, se nós nos esforçarmos para fazer isso que está aí, que está aqui enumerado, olha que facilidade, ainda sistematizou, ainda exemplificou. Então, se a gente se esforçar para fazer isso que está aqui, já estamos no caminho bom e vamos ser conduzidos às outras qualidades que precisamos ter para chegarmos ao homem de bem. O item 4 nos fala dos bons espíritos, bons espíritas, fala do espiritismo. Então, o espiritismo, nós aqui estamos tentando compreender. É bom a gente entender uma coisa, que o espiritismo não quer formar espíritas. Não é uma questão de proselitismo, é uma questão de formar homem de bem. É questão de ter essa referência, esses princípios que eu estava comentando, que o Haroldo disse
que nós estamos, nós como humanidade, por várias razões, questões bem sutis, estamos perdendo essa coisa de voltarmos para nós mesmos cada vez mais, estamos perdendo a referência. O Espiritismo dá no seu bojo a referência que nós precisamos. Nos seus princípios, ele tem essa referência para nós. Nos seus princípios, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Os princípios do Espiritismo nos dão o cabedal para nós termos essa referência, nós sabermos a base onde nós estamos pisando, para que nós nos tornemos esse homem de bem que nós acabamos de estudar. Ele diz, o Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido. O que importa não é tudo que nós temos à mão, não é frequentar a casa, é claro que é importante, mas o fundamental é o sentir, é o praticar, é colocar o amor em movimento, é colocar o amor em prática. Isso que é o fundamental. Forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que tudo aquilo que ele itemizou no texto como sendo o que nós precisamos para chegar ao homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita. Então, buscando esses objetivos, nós vamos, sim, nos tornarmos verdadeiros espíritas, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. Esse é o objetivo do espiritismo, é voltar ao cristianismo, voltar aos ensinamentos de Jesus. O espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral de Jesus, da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida. Então, muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se o compreendem, não os aplicam a si mesmos. Pela falta da clareza da doutrina, é isso? Não, visto que ela não contém alegorias. Não, a nossa doutrina, a doutrina espírita, não comporta figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza da doutrina é nos voltarmos ao autoconhecimento, à caridade. É uma coisa muito clara, muito prática, que não dá ensejo à dúvida. É tudo muito claro. Agora, exige de nós a responsabilidade. Então, aí que muita gente foge. Porque nós precisamos entender que nós somos responsáveis. Nós temos infinitas ajudas, mas nós somos responsáveis. Então, lá adiante, pulando um trecho, diz assim, isso ocorre, quer dizer, seria necessária uma inteligência fora do comum para compreender? Não, porque há muitas pessoas que são jovens ainda e entendem com muita clareza os princípios da doutrina, enquanto há pessoas cheias de títulos, inteligentíssimas e não conseguem, porque não chegam, às vezes até por orgulho mesmo, né? Então, necessita de um certo grau de sensibilidade, quer dizer, é a maturidade do senso moral, é o crescimento moral que vai nos possibilitar entender e praticar, que é o mais importante. Então, lá no final dessa página, ele diz que as pessoas que se ligam mais aos fenômenos espíritas, né? Tais pessoas são espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho, ou se afastam dos seus irmãos de crença
porque recuam diante da obrigação de se reformarem. Aquela coisa da responsabilidade que eu falei. É a obrigação de se reformar, por quê? Porque assim nós vamos aperfeiçoando o senso moral, assim nós vamos nos desenvolvendo dentro da moralidade, que é o que importa. O espírito já domina mais completamente a matéria, que é quando a gente vai conseguindo o entendimento, dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina, nele, da doutrina espírita, fazem vibrar as fibras. É o coração mandando para a razão. Tudo que ele sente, tudo que ele consegue absorver nesse sentimento. Foi tocado no coração e por isso sua fé é inabalável, que está estruturada ali no amor. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. E aí, esse resumo, que é a coisa mais importante, ao meu ver, desse trecho, de tudo o que nós vimos. Não é? Tudo é o mais importante, mas aqui ele dá o bizu, ele dá o que é, o que nós buscamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações ou suas más tendências. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre consegue quando tem a vontade firme, a potência da vontade da qual nós somos dotados. Então, queridos, que nós possamos sentir no nosso coração e mandar para a nossa mente esse trecho, essa frase que nós já ouvimos tantas vezes, já lemos tantas vezes, que nós possamos internalizar isso, que nós possamos aceitar a responsabilidade da necessidade do autoconhecimento, que nós possamos visualizar a caridade nesse todo complexo e integral e maravilhoso, que é a única ferramenta capaz de nos levar ao crescimento moral, que é o que nós buscamos. Muito obrigada a todos. Vamos, então, agradecer muito a Jesus por esses ensinamentos que ele nos traz, agradecer a direção espiritual da nossa casa amada, e agradecer a todos os espíritos, aos nossos mentores, por esse momento de estudo e reflexão. Graças a Deus, obrigada a todos.